Oi, gente! Vamos começar então o vlog de leitura do mês de maio. Gente, eu estou com uma cadeira nova aqui, ó. Ah, é outra coisa, gente, ter uma cadeira assim na hora de editar os vídeos, principalmente eu uso pra editar, o Gabriel usa pra ficar jogando aqui, né? Mas enfim, eu comecei a leitura de Mulherzinhas, que nós estamos lendo no clube de leitura de clássicos. Eu li a primeira meta, que era até a página 58. Foi bem pouquinho, porque a gente conversa sobre o livro todo domingo. Então, como o mês começou na sexta-feira, era pouca coisa que a gente tinha que ler até domingo. E o começo do livro já me pegou um pouquinho. Eu acabei gostando, assim, do comecinho, de conhecer um pouco das irmãs. Tem uma irmã que se destacou mais aqui no começo e eu já estou gostando dela, que é a Jo. Eu acho que teve mais destaque pra ela aqui no comecinho. As outras eu ainda não conheço muito bem a personalidade, mas eu gostei, assim, do começo do livro. Eu espero que continue assim até o final. Eu espero gostar muito dele. E daí eu comecei também Senhora do Fogo. Gente, eu vou concluir essa trilogia da Kirsten White, que eu gostei muito. Eu já li até a página 268, eu tô quase terminando o livro. Eu devoro os livros da Kirsten White, porque ela escreve de uma forma mágica, sabe? Aquele livro que você lê e não vê as páginas passarem, é assim a escrita dessa autora, gente, vocês precisam conhecer. Então, eu estou gostando do livro até agora. Teve, assim, uma parte que me chocou. Na verdade, eu estou muito chocada com a Lada. Gente, tá acontecendo tanta coisa aqui, que eu realmente, assim, tô meio apavorada, assim, com as coisas que estão acontecendo. É uma personagem que mudou muito. E, assim, eu não faço a mínima ideia do que vai ser esse final. Eu meio que desconfio de uma coisa, mas sei lá. Eu acho que pode ser bem diferente do que eu tô esperando. É um livro, né, baseado em fatos históricos, mas pelo que eu li num outro livro da autora, que era baseado em Frankenstein, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, a autora fez um final diferente. Então, talvez a autora também faça um final diferente do que realmente aconteceu na história. Mas eu também não conheço o que realmente aconteceu, então o final vai ser uma surpresa pra mim. Eu desconfio de algo, mas não tenho certeza se vai ser isso que a autora vai fazer no final. Vamos ver. E como eu falei pra vocês, estou lendo o livro super rápido. Talvez amanhã eu já termine ele. O quinto livro das Crônicas de Nárnia, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, é o livro mais chato do livro, pelo menos na minha opinião. Normalmente, na minha versão ilustrada, que tem 70 páginas, eu leio em 4 horas e eu não consegui ler em um dia porque me dava muito sono, daí eu continuei no outro dia para terminar a leitura. Acontece que nesse livro, a Lúcia e o Edmundo retornam para Nárnia na companhia do seu primo chato, Eustáquio, e daí eles se encontram no Peregrino da Alvorada, que é um navio, porque o príncipe Caspian saiu numa aventura, na verdade numa missão. Ele quer encontrar 7 fidalgos, eu acho que são 7, não lembro direito, que estão perdidos por aí por causa do tio dele. Ele meio que fez uma promessa que depois que tudo estivesse bem em Nárnia, ele ia sair em busca desses fidalgos como se ele estivesse devendo isso, sabe? Ele quer trazer eles de volta, né? Porque ele não sabe direito o que aconteceu com eles. E daí eles param, digamos, em vários lugares e acabam descobrindo aos poucos o que aconteceu com cada um dos fidalgos, e daí são muitas aventuras num livrinho pequeno, e daí é uma coisa assim atrás da outra.
meio desenfreada, sabe? Que não me prendia muita atenção. Então por isso que eu achei esse livro meio chato, assim, não me prendia, não me interessava muito por essas aventuras, porque era muita coisa para pouco desenvolvimento, sabe? Eram coisas curtinhas e tinha coisas interessantes, mas merecia mais desenvolvimento do que tipo só uma página sobre isso. Isso acabou sendo muito chato, eu não tava aproveitando a história. E eu não lembrava que esse livro era tão chato assim. Tem, por exemplo, umas partes que o Eustáquio escreve num diário que, meu Deus do céu, eu dormia nessas partes. A única parte boa, a única parte que eu acho que vale a pena, só que eram só 2 capítulos, era sobre o que acontece com o Eustáquio nessa viagem, porque ele é um menino muito chato, e daí tem meio que uma lição de moral ali pra ele mudar, né, o jeito dele, mudar como ele enxerga as coisas. Então, o que acontece com ele é bem interessante mesmo, eu gosto bastante disso, mas foram 2 capítulos, o resto, assim, eu não me interessei tanto. Ah, e o filme eu acho que é mais legal que o livro, porque eu lembro que eu gostava do filme. Mas enfim, gente, essa é a minha opinião. Esse foi o livro que eu menos gostei, então, dos que eu li até agora. Eu avaliaria ele com 2 estrelas, eu acho. Gente, faz 2 dias que eu terminei Senhora do Fogo e tava esquecendo de trazer a atualização pra vocês, porque eu logo gravei o vídeo sobre a trilogia. E daí, como eu tinha gravado o vídeo, eu tava esquecendo de que eu não tinha falado sobre a conclusão do livro aqui no vlog. E eu quero dizer que eu gostei muito, muito do final do livro. Foi um final 5 estrelas. Eu me surpreendi muito com os 2 personagens, sabe? O Radu era um personagem que eu não dava nada no primeiro livro, e eu acabei gostando muito dele no segundo. E nesse terceiro, sabe, parece que ele encontrou o seu lugar, parece que ele foi essencial aqui para a jornada da Lada. E a Lada me surpreendeu muito no quesito de que eu fiquei chocadíssima com tudo que ela fazia aqui. Teve uma cena, assim, que eu dei um berro, assim, quando aconteceu, porque eu não esperava isso dela. E, na verdade, eu devia estar preparada para isso, porque ela é meio que construída, né, para ser uma pessoa cruel. Até porque ela é baseada no Vlad, o Empalador, que foi uma pessoa muito cruel. Mas, ao mesmo tempo, é muito contraditório, porque a gente sabe as motivações dela, a gente sabe o quanto ela quer o bem para a Valáquia, né? O quanto ela quer ser um príncipe justo, assim, e que vai fazer bem, né, pro lar dela. E ela acaba sendo, tipo, aquela heroína antagonista na história, e você fica muito chocada. Fiquei chocadíssima com ela, mas, assim, faz parte da história dela, faz parte da jornada dela. E é por isso que eu acho que a trilogia acaba sendo diferente e te conquistando bastante ao longo dos livros, por causa dessas transformações que tem com os personagens. Então, gente, eu gostei muito da conclusão. Gostei, sim. E eu fiquei muito em dúvida se esse é o meu favorito ou se o segundo é meu favorito. Eu gostei dos 2, assim, parece que igual. Mas o meu personagem favorito acabou sendo o Radu, gente. O Radu e a Nazira são os meus personagens favoritos. Eu adorei essa dupla. Eu reparei que alguém se destacou no vídeo que eu tava gravando. Gente, essa corujinha aqui veio na caixinha do Clube Scooby. E ela se destacou aí no vlog. Eu tenho certeza que vocês iam me perguntar sobre ela. Gente, eu vou fazer um unboxing com vocês da caixa do Clube Intrínsecos do mês de maio. A editora me mandou e eu sou tão feliz. Vamos ver, então. Olha, gente, ele vem embaladinho num papel de livro mesmo. Tcharam! Então, temos aqui isso. E aqui atrás ele fala... Ai, gente! É sobre o livro Um Lugar Bem Longe Daqui. Essas imagenzinhas aqui é sobre esse livro aqui, ó. Faz 1 ano que saiu esse livro no clube. E olha aqui as imagens desse livro. Eu adoro esse livro, gente. Eu já li ele e amei demais. Olha só que legal, gente. Veio uma... Pô, tá de cabeça pra baixo. É uma capa de almofada. Olha, pra colocar aqui a almofada. Eu não tenho uma almofada desse tamanho. Vou ter que arranjar uma pra usar a minha capinha lindinha. Olha o desenho que tem atrás. É os passarinhos.
E aqui vem um cartão postal do livro. O livro é A Casa Holandesa, da Anne Pratchett. E aqui está o livro, gente, ele é vermelho, um vermelho melancia, eu consideraria. Então nós temos a revista. Eu sempre fiquei muito curiosa para ler essa revista dos Intrínsecos. E agora eu tenho uma para ler, essa é a caixa número 20. Ai, gente, é um vermelho meio rosado, muito lindo. Tipo um vermelho melancia, assim, meio rosado. Ai, achei muito linda a cor. Eu nunca peguei um livro do Clube Intrínsecos, gente, é a primeira vez. Olha como que ele é aqui dentro. E veio o marcador do livro junto aqui dentro, que fala: vemos o passado com os olhos das pessoas que somos hoje. Daí aqui é assim, bem simples. Ai, eu amei. Olha que lindo os passarinhos da capa da almofada, parte 1. Nossa, e as letras são grandes. Normalmente os livros da Intrínseca têm as letras pequenininhas, né? E daí, pelo jeito, no Clube Intrínsecos, eles aumentam essa letrinha. Gostei, gostei. Aqui tem a fitinha vermelha também, combinando com o livro, para marcar página também. Ai, gostei muito, gente. Eu tô doida pra ler esse livro. Vou colocar na minha TBR desse mês. Então vocês vão ver eu lendo ele em breve. E também quero muito trazer uma resenha dele aqui no canal, porque eu sei que muitos de vocês assinam o clube. E os livros que eles trazem no clube são sempre muito interessantes, então provavelmente vai ter uma resenha desse livro aqui no canal e logo eu vou ler ele e vocês vão me acompanhar aqui lendo ele. Só que chegou um outro livro aqui também de parceria com a editora, que é Teto para Dois. E essa daqui vai ser a minha próxima leitura, porque faz muito tempo que eu tô esperando para ler esse livro. Ah, gente, se você não conhece ainda o Clube Intrínsecos, tem aqui na caixa de descrição o link do site para você fazer a assinatura. Todo mês vem essa caixinha, então, com um livro inédito, né, para os assinantes, porque eles vão lançar esse livro aqui, mas depois para as livrarias, né, para venda. E daí, então, vem na caixa, como vocês puderam ver, uma revista que fala sobre o livro, e eu acho que ele fala sobre outras coisas também. E vem também um brindezinho, por exemplo, essa capa de almofada. E os livros, né, cada um tem uma cor diferente para você fazer uma estante colorida com os livros do Clube Intrínsecos. Então, esse é o diferencial do clube, além de vir um livro inédito da editora, você tem essa edição diferente, coloridona aí para vocês. Eu terminei o livro, gente, em 2 dias. E eu gostei muito, muito dele. Além dele trazer um romance que começa de uma forma bem diferente, um romance que tem tudo para ser um romance muito fofo e muito legal, a autora trouxe um assunto muito importante aqui, que me faz querer recomendar esse livro para todo mundo, porque eu acabei achando um livro muito necessário para muitas pessoas conhecerem. Porque aqui nós temos a Tiff e ela saiu de um relacionamento, e o relacionamento que ela tinha, gente, era um relacionamento abusivo. E eu me sinto no direito de avisar isso a vocês, porque eu sei que muitas pessoas podem ter passado por isso e algumas cenas aqui podem gerar alguns gatilhos durante a leitura. Então, por causa desse tema que a autora traz, o livro acaba sendo muito grande, muito além do que ele aparenta ser. E daí a Tiff passa a dividir um apartamento com o Leon. O Leon tá precisando de dinheiro, então ele resolve dividir o apartamento de uma forma bem diferente, porque ele é enfermeiro, então ele trabalha de noite, e daí ele procura alguém, no caso, que trabalhe de dia, porque daí ele usa o apartamento durante o dia e a outra pessoa usa o apartamento durante a noite, e eles dividem a mesma cama. E daí a Tiff, como tá desesperada para sair do apartamento do ex-namorado dela, porque ele terminou com ela e até tá com outra namorada, ela acaba aceitando esse tipo de divisão de apartamento, e acaba sendo algo bem legal a aproximação desses dois personagens, e ao mesmo tempo
tempo nós temos algo muito legal que vai acontecendo aí na vida da Tiff, né? Ela meio que vai abrindo os olhos pra tudo que acontecia com ela e, gente, é incrível, incrível acompanhar isso, sabe? Eu me sentia como um dos amigos ali da Tiff, sabe? Querendo abraçar ela o tempo todo, sabe? Então acabou sendo uma leitura que eu gostei muito mesmo desse livro, sabe? Ele me tocou de uma forma que eu nunca vou esquecer, sabe? Então, ai, gente, eu amei demais e com certeza favoritei esse livro e é um livro que eu recomendo pra todo mundo por conta disso, gente. Pra vocês terem mais empatia por pessoas que passam por essa situação, pra vocês saberem como ajudar uma pessoa que passa por essa situação. O livro ensina muito sobre isso. Então eu quero guardar esse livro num potinho no meu coração, gente, porque eu amei demais ele. Ah, gente, daí eu gravei uma resenha sobre esse livro aqui no canal. Então, eu não tenho certeza que dia vai ser lançada essa resenha. Eu acho que vai ser depois do vlog. Então aguardem aí que nos próximos dias vai sair a resenha desse livro. Hoje eu terminei de ler A Casa Holandesa, que foi o livro que veio na caixinha dos Intrínsecos. Eu me interessei muito em ler o livro quando eu soube que a história era uma história de família. Eu gosto muito de livros que falam sobre família, mas eu não imaginava que ele fosse contar a história dessa família por muitos anos, sabe? Eu gosto muito de livros que mostram esse tipo de jornada do personagem, desde quando ele era criança até quando ele tá idoso, o final da sua vida. E é isso que nós encontramos aqui. O Danny conta a sua história e de sua família e da época que eles moravam na casa holandesa, o que aconteceu com a família deles, porque o pai dele conseguiu construir um grande negócio no ramo imobiliário e eles acabaram ficando muito ricos. E daí ele comprou essa casa holandesa para presentear a esposa, mas a reação que ela teve ao ter essa casa foi uma reação muito diferente da que ele esperava e a partir disso a família dele desmoronou, porque o Danny e sua irmã mais velha, Maeve, foram abandonados pela mãe e o livro começa com eles conhecendo a nova madrasta deles. O pai dele acaba se casando de novo e daí então que a história deles começa e a história é muito mais focada nele e na irmã dele, o que aconteceu com eles depois. E o livro também não é linear, ele tem uma narrativa que vai pulando pro passado e pro presente. Eu até fiquei meio confusa algumas vezes porque os flashbacks também não são meio lineares, então você tem que prestar bem atenção. E ele é um livro, gente, que você tem que ler muito devagar para aproveitar bastante a história, porque eu achei a escrita e a forma que foi contada muito cansativa. Ele é um livro assim bem cansativo de ler, então por conta disso não foi um livro que eu gostei tanto. Eu esperava gostar mais dele, só que a leitura me cansou bastante. Então eu tenho certeza que o livro não vai agradar assim todo mundo, porque ele conta só a história, né, de uma família, e ele é um livro que conta histórias, porque várias pessoas moraram nessa casa, não só a família dele, mas também funcionários da casa. E então todos eles têm histórias para contar sobre a casa holandesa. Então o livro acaba sendo um livro que conta as histórias deles na casa holandesa. Então o livro tem muitas histórias sendo contadas e às vezes essas histórias acabam cansando uma hora. Mas em compensação, algumas histórias, algumas cenas aqui do livro te prendem muito e te envolve bastante no sentido de você se afeiçoar aos personagens, você entender bastante o sentimento deles, o quanto tudo que aconteceu influencia agora na vida deles. Então foi um livro assim com altos e baixos, eu acabei dando 3 estrelas para ele. E vai sair uma resenha desse livro aqui no canal, porque eu sei que muitos são assinantes do clube, muitos se interessam pelos livros que são publicados pelo clube. E a edição, gente, do Clube Intrínsecos me surpreendeu bastante, porque as letras são bem confortáveis na hora de ler. E normalmente os livros da editora Intrínseca têm as letras menorzinhas, mas nessa edição do Intrínsecos eu achei que ficou muito boa e a capa é muito linda mesmo. E os detalhes do livro são muito bonitos, eu achei muito lindo essa folha com os pássaros. Olha que lindo, gente.
o fundo com os passarinhos, que tem a ver com o retrato da Maeve. Esse daqui, gente, que vai ser a capa do livro, é o retrato de uma das personagens quando ela era criança, e esse retrato tá pendurado lá na casa holandesa, e como vocês podem ver no fundo tem esses passarinhos. Então essa daqui vai ser a capa do livro quando ele for lançado. Mas essa cor aqui da capa dos intrínsecos eu amei demais, eu gosto muito desse vermelho meio melancia. Não sei se o vídeo consegue reproduzir bem a cor, mas eu achei a cor muito bonita. Eu acabei de terminar Mr. Mercedes, que é o primeiro livro da trilogia do Bill Hodges, do Stephen King. Essa daqui, então, gente, é uma trilogia de detetive. E eu gosto bastante de séries de detetive, onde nós acompanhamos vários casos com esse mesmo detetive. Eu acho que o segundo livro da série tem um caso diferente, mas parece que o que acontece aqui nesse livro vai ter uma continuação que eu acho que pode ter no terceiro livro. Nesse primeiro livro nós acompanhamos um assassino que matou muitas pessoas em uma fila de emprego. Teve um anúncio assim na cidade que prometia dar mais de 1000 empregos, sabe, para as pessoas. E daí as pessoas estavam até dormindo nessa fila esperando abrir no outro dia, né, para se candidatarem. E aparece um maluco lá numa Mercedes e atropela muitas pessoas, mata, não lembro quantas pessoas que ele mata nesse atentado aí. E daí várias ficaram feridas, várias ficaram tetraplégicas, né, eu acho que fala. Ele arrasou com a vida de muita gente. E daí o Bill Hodges é um detetive aposentado. E um caso que ele não conseguiu decifrar foi esse caso. Ele não conseguiu encontrar o Mr. Mercedes, o cara que assassinou essas pessoas nessa Mercedes. E daí ele recebe uma carta do assassino. E essa carta instiga ele a ir atrás, então, mesmo aposentado, a ir atrás de descobrir quem que é o assassino. E o mais interessante nesse livro, gente, é que o mistério dele não é descobrir quem é o assassino. Somente pro detetive é um mistério, mas para nós leitores a gente já sabe quem é, porque nós temos aqui o ponto de vista do assassino também durante toda a história. Então esse é um diferencial e nós acompanhamos, na verdade, só como que essa história vai se desenrolar, o que esse assassino pretende fazer ainda e como que o Bill vai descobrir quem ele é. Então eu acabei gostando muito do livro e dei 4 estrelas pra ele. E eu tô bem ansiosa pra continuar a série, mas o segundo livro tá meio que esgotado na Amazon e eu tô acompanhando aí há um tempo e ele não volta em estoque. Então eu acho que eu vou ler o segundo livro em e-book e eu já quero ler no mês que vem. E daí eu compro o terceiro livro e quando esse segundo livro voltar em estoque eu compro ele. Porque eu acho que se ele esgotou, só quando as gráficas, né, voltarem ao ritmo de impressão normal dos livros, é que esse livro pode voltar, né, em estoque. E eu tenho reparado isso em muitos livros, vocês não viram? Que, tipo, na Amazon, muitos livros estão lá, produtos sob encomenda. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Os lugares lá que imprimem os livros, eles podem estar parados, ou até com poucos funcionários, eles não estão no mesmo ritmo de sempre. Então, nós vamos sentir falta aí de alguns livros pra comprar. E eu não tinha me tocado nisso, sabe? Foi uma coisa que eu me toquei quando eu fiquei de olho aí no segundo livro dessa trilogia. E daí eu tava esquecendo de falar pra vocês da minha leitura de Mulherzinhas. Eu estou no capítulo 14, que é mais ou menos na página 216. E eu estou gostando bastante da leitura, gente. Eu tô achando a história bem linda em relação aos ensinamentos que as meninas estão tendo partindo da sua mãe. A mãe delas, gente, é uma personagem incrível que sempre se preocupa em dar lições e ensinar coisas para as meninas para tornar elas mais bondosas, para formar aí o caráter delas. E assim, são coisas que nós aprendemos também. Então, cada capítulo tem meio que uma lição de moral que quando elas não aprendem com a mãe delas, elas aprendem de outras formas e é muito interessante acompanhar isso. Tem umas pessoas que não gostaram tanto disso, de ter essa lição de moral, mas eu tô gostando bastante. O livro é voltado mais ao público jovem, então naquela época ele meio que era um livro educativo
para os jovens, né, por ter essas lições. E eu tô achando a leitura bem fluida pra mim, eu não tô empacada, sabe, na leitura. Eu tô achando ela bem leve. Só tem algumas partezinhas meio chatas, que é quando elas inventam algumas histórias, assim, eu acho bem nada a ver e não... Acho meio chata essas partes, mas no geral eu tô gostando bastante da leitura. A minha personagem favorita é a Jo ainda, mas eu tô achando a Beth muito fofinha também. Tem um outro personagem aqui que eu gosto bastante, que ele acaba sendo amigo das meninas, de todas elas, mas ele é meio que melhor amigo da Jo. E eu gostei bastante desse personagem também. Vamos ver então como que vai ser o restante da leitura. A próxima meta vai chegar numa parte do livro que vai dar um pulo aí no tempo, que o livro, na verdade, ele seria dividido em duas partes. A primeira, quando as meninas são mais novas, e depois quando as meninas são mais velhas. Eu não tenho certeza disso, vamos ver quando eu chegar nessa parte. Eu espero que a segunda parte seja bem legal. E daí, gente, a próxima leitura do clube vai ser o Corcunda de Notre Dame. E eu já estou com o meu livro aqui. Eu comprei essa versão pocket de luxo da Zahar. E eu achei muito fofinha, gente. Olha, o livro é da mesma grossura de Mulherzinhas, mas ele é menorzinho. Olha, que Mulherzinhas. Então eu achei muito fofinho o livro. E eu quero fazer mais coleção dessa de bolso da Zahar. Eu tenho do Sherlock Holmes aqui, também Alice. E hoje, gente, eu estou abrindo o grupo lá no Telegram dessa leitura que vai acontecer durante o mês de junho. Então, se você quer ler o Corcunda de Notre Dame comigo, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E se você não quiser entrar no grupo, tem também as metas semanais para vocês acompanharem. E também tem o cronograma de todas as leituras até o final do ano, para você já ir se preparando para ler os próximos livros também. Então me conte nos comentários se você vai participar dessa leitura e também já aproveitem para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Hoje, então, eu terminei juntando os pedaços e foi um livro que eu li muito rápido. Eu li ele em 2 dias, na verdade, 1 dia e pouquinho. Se eu tivesse me empenhado mais em ter lido o livro ontem, eu conseguiria terminar esse livro em 1 dia, porque ele é um livro, assim, com capítulos muito curtinhos. Os capítulos normalmente têm 1 página ou 2 páginas. Então, por conta desses capítulos rapidinhos, você lê o livro muito rápido e foi isso que aconteceu. E isso me deu mais vergonha de eu não ter lido esse livro ainda. Faz muito tempo que ele tá encalhado aqui. Eu recebi ele no lançamento, que eu acho que foi em 2017. Deixa eu ver aqui. 2016, gente, 2016 o livro. Então já faz 4 anos que eu tinha ele e ainda não tinha lido. E eu acabei me decepcionando com ela porque Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, é um livro muito intenso, sabe? É um livro muito bem construído a respeito dos personagens, a respeito do tema que ele trata. E esse daqui eu achei que não foi um livro tão profundo assim. Apesar dele trazer personagens bem diferentes e tratar muito sobre o bullying, eu achei a história meio rasa, sabe? A personagem da Libby foi a adolescente mais gorda dos Estados Unidos e ela teve que até ser resgatada da sua casa, da sua cama por um guindaste. E daí depois disso ela acabou emagrecendo e ficando bem de saúde, porque ela quase morreu nessa época. Mas mesmo assim ela continua sendo uma garota gorda e ela passa muito bullying nessa história dela contada aqui no livro, porque ela volta para a escola e todo mundo conhece ela dessa época, lembram de quem ela é. As crianças dessa escola, gente, são horríveis, horríveis em relação a isso. Ainda bem que ela é uma personagem que tá bem consigo mesma. Ela até é uma menina bem empoderadora, que daí se vem falar desaforo pra ela, ela bate nos outros, sabe? Ela vai pra cima e é bem respondona, assim, tem as respostas prontas. Ela é aquela menina que não leva desaforo pra casa. Mas o que fazem pra ela, gente, é absurdo, que eu fico pensando se não fosse uma menina tão segura assim, se fosse uma menina já abalada
psicologicamente por causa do que aconteceu com ela antes. Seria uma menina assim arrasada, porque sério, as crianças aqui nesse livro fazem um bullying assim muito pesado e não tem nenhum adulto, sabe, que resolva isso. A autora deixou os adultos de fora dessa história, sabe? Não tem ninguém que acompanha isso que tá acontecendo com ela. Ninguém da escola, nem a família dela. E daí por isso que eu achei que o tema não foi muito aprofundado e eu acabei não gostando muito dele. E daí essa é uma parte da história, porque outro problema que a Libby passa é que ela perdeu a mãe dela e foi depois que ela perdeu a mãe que ela começou a comer descontroladamente e ela chegou naquela situação de pesar mais de 200 quilos por causa do luto que ela estava passando. Então tem aqui um negócio assim de família também no livro, sobre o relacionamento dela com o pai também, porque ele foi muito esculachado na época por ter deixado ela chegar nessa situação e ela tá sempre defendendo o pai, dizendo que a culpa não era dele, que não tinha o que ele fazer. Então é interessante acompanhar isso, eu acho que foi uma das coisas assim que eu mais gostei. Então o livro também fala aí a respeito desse luto no qual ela e o pai dela estão passando. E daí do outro lado nós temos um outro personagem que é o Jack. O Jack, ele tem uma doença que eu vou até ler o nome porque é difícil de falar o nome. Ele tem prosopagnosia. Essa doença faz com que ele não reconheça o rosto das pessoas. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e mesmo você acompanhando o personagem aqui na história, você não consegue entender direito como que ele não reconhece, sabe, esses rostos. É algo inimaginável, assim. Daí ele identifica as pessoas por outras características, como o cabelo, como o jeito de andar, o jeito de falar. E ele não assimila, sabe, os rostos. Digamos, ele tá conversando ali com você, se ele olha pra outra coisa e ele volta para você, ele não reconhece mais você que estava falando com ele há poucos segundos. Uma pessoa ter essa doença, eu achei algo extremamente assustador. Como que essas pessoas que têm essa doença conseguem daí ter relacionamentos, ter amizades, sabe? Deve ser algo muito difícil. E aqui o personagem do livro, ele sabe que tem essa doença, mas ele nunca contou pra ninguém. E daí, quando ele conhece a Libby acaba sendo a primeira pessoa que ele conta que tem isso, e eles acabam se aproximando então. Mas mesmo a gente entendendo esse problema que o personagem tem, ele acabou sendo um personagem difícil de se afeiçoar. Pelo menos pra mim, eu não consegui gostar dele, sabe, durante a história, porque ele acaba sendo um menino bem babaca pra esconder esse problema que ele tem. Por exemplo, ele não reconhece ali as pessoas, às vezes ele confunde a namorada dele e ele coloca a culpa de ele ser uma pessoa super babaca pra não contar realmente o que tá acontecendo com ele. E isso fez com que eu não gostasse do personagem, sabe, durante a história. Eu não aprovei muitas coisas que ele faz aqui. Eu acho que a construção dele aqui na história era que ele teria que mudar muito o jeito dele e contar, né, pras pessoas buscar ajuda sobre a doença dele. Mas daí isso fez com que eu não gostasse tanto do livro e por isso que eu acabei me decepcionando com ele. E o romance, sabe, também não me convenceu. Como eu falei pra vocês, o livro não é aprofundado nas coisas, então não tinha como me aprofundar nesse romance e ser convencida. Esse é mais um ponto aí que eu não curti na história. Mas eu não odiei o livro ao todo, porque foi uma leitura, assim, que eu li super rápido, assim, aproveitei bastante a história. E eu gostei muito de algumas coisas sobre a Libby. Acabei dando 3 estrelas pra ele. Não fui tão cruel, assim, com a nota desse livro, mas eu esperava, assim, muito mais aprofundamento na história, muito mais aprofundamento sobre o tema que a autora traz aqui. Então ele é uma história jovem que vai falar muito sobre bullying e vai falar sobre gordofobia também. Mas eu tô muito ansiosa agora pelo novo lançamento da autora, porque vai sair um novo livro dela. Eu não sei se esse ano ainda, mas como eu gostei muito de Por Lugares Incríveis, eu quero dar mais uma chance pra autora com o novo livro dela. Então eu vou ficar aí no aguardo. E agora eu quero saber se você já conhecia esse livro, me conte se você concorda comigo. Me conta também se você gostou das minhas leituras aí no começo do mês. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!